Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma noite nos encontramos e nos colocamos diante da palavra do Senhor. Queremos colher aquilo que esta palavra deseja plantar em nossos corações. E nós estamos fazendo esta sequência tão bonita no estudo das Sagradas Escrituras de conhecer melhor o profeta Jeremias, este jovem profeta que tanto bem fez pertencendo ao povo de Israel, que tanto bem fez nos caminhos do Senhor. E nesta noite nós queremos conhecê-lo um pouco melhor e através do seu livro. E você que tem aí na sua casa o encarte que você recebeu junto com a nossa revista, a Revista de Aparecida, a revista do devoto de Nossa Senhora Aparecida, você já pode pegá-lo aí, deixar do lado, porque depois você pode acompanhar uma leitura sobre o profeta Jeremias que nós temos aí neste encarte. Mas, como sempre fazemos, antes de escutar e meditar a palavra de Deus, nós sempre nos colocamos em oração. Quando o nosso coração está vazio e a nossa mente não está iluminada pelo Espírito de Deus, nós não conseguimos entender aquilo que o Senhor deseja nos falar. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua família a se colocar em oração. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, é luz para o meu caminho. Por isso eu convido você agora a tomar em suas mãos a Bíblia que você tem aí na sua casa para que a gente possa acompanhar atentamente a leitura que do dia de hoje será proclamada, tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 13, do versículo 1 ao 11. Acompanhemos atentamente a palavra do Senhor. Assim falou-me Javé: vai comprar para ti um cinto de linho e coloca-o na cintura, mas sem mergulhá-lo na água. Comprei o cinto conforme a ordem de Javé e o pus na cintura. Depois a palavra de Javé me foi dirigida uma segunda vez nestes termos: toma o cinto que comprastes e que trazes na cintura, levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o na fenda de um rochedo. Eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como Javé me havia mandado. Depois de muito tempo, Javé me disse: levanta-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que eu te mandei esconder lá. Eu fui ao Eufrates, cavei e retirei o cinto do lugar onde o tinha escondido. O cinto tinha apodrecido, não servia mais para nada. Então foi-me dirigida esta palavra de Javé: assim fala Javé: deste modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo malvado que recusa escutar minhas palavras, que se comporta conforme a dureza de seu coração e segue outros deuses para servi-los e adorá-los, será como este cinto, que não serve mais para nada. Pois, como o cinto adere à cintura de um homem, assim eu fiz aderir a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Oráculo de Javé, para que fossem meu povo, minha fama, meu louvor e minha glória, mas não ouviram. A Igreja nos últimos tempos, por meio do seu magistério, tem insistido para com cada um de nós que devemos nos exercitar cada vez mais na leitura,
reflexão e meditação da Palavra de Deus. E é isso que o nosso programa propõe, nos colocarmos diante da Palavra do Senhor para conhecer o que cada palavra que forma essas leituras tão belas desejam nos dizer. Nós costumamos sempre dizer ao término de uma leitura, ao proclamarmos uma leitura, Palavra do Senhor, porque é o Senhor mesmo que nos fala, é o Senhor mesmo que se comunica a cada um de nós por meio da sua palavra. E hoje ele se comunica com cada um de nós por meio do profeta Jeremias. Nós já falávamos aqui no nosso programa que Jeremias é um profeta jovem. E os jovens no seu tempo não eram tão bem aceitos por aqueles que já eram de uma idade mais avançada. Mas Deus quis fazer da pequenez de Jeremias um sinal de unidade, um sinal profético para o povo que estava se distanciando do seu amor. Por isso, Deus então chama o profeta, e o profeta obedece aquilo que o Senhor havia lhe pedido, para comprar um cinto. E depois o Senhor dá uma ordem para Jeremias, para então guardar, colocar, depositar aquele cinto em algum lugar. O material do cinto era o mesmo utilizado pelos sacerdotes nas vestes sacerdotais. É provável que o símbolo fosse, então, o cinto, fosse um símbolo de referência a eles. Após um tempo de uso, o Senhor dá, então, uma nova instrução ao profeta que estava usando aquele cinto. Ordena que ele esconda o cinto entre as rochas, próximo ao rio Eufrates. A distância percorrida era mais ou menos de 1,5 km para ir e voltar. A atitude do profeta pode ser percebida por todos os seus vizinhos. E este era o propósito do Senhor: fazer com que, quando os exércitos atacassem pelo rio Eufrates, eles fossem lembrados de que era o cumprimento do ato profético de Jeremias. Passado vários dias, o Senhor então ordenou que o profeta fosse buscar o cinto que estava enterrado. E quando o fez, ele estava podre, corroído. Era algo completamente inútil. O mesmo então aconteceria à nação de Judá. Ela seria corroída pelo juízo que o Senhor estava prestes a enviar sobre eles. Em resumo, assim podemos dividir o capítulo 13 de Jeremias. De 13, dos versos 1 a 7, nós temos aí a fala sobre o cinto podre. Na sequência, de 8 a 14, nós temos o orgulho de Judá, que levará à sua condenação. De 13, 15 a 22, os olhos se erguem, numa atitude de alguém que pede. E no final, de 13, 23 a 27, nós temos o oráculo: ai de você, Jerusalém. O profeta hoje nos convida a voltarmos para o nosso primeiro amor. Deus deve ocupar o centro de nossas vidas. Quando Deus é deixado para segundo plano, outros planos vão nos distanciando do seu amor e outras atitudes vão nos encantando, e por isso vamos deixando nos seduzir por aquilo que não gera vida e não gera esperança. É Ele, então, que ilumina os nossos passos. Quando vivemos em Deus, não damos espaço para que o pecado e tantas outras atitudes que não estão em sintonia com o Evangelho ocupem, então, lugar em nossas vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje, olhando a profecia de Jeremias, somos convidados a nos indagarmos.
a nos perguntarmos: qual é o nosso primeiro amor? Que lugar Deus está ocupando em nossas vidas? Nos deixamos guiar pelos seus ensinamentos ou nos deixamos levar e seduzir por aquelas palavras que aos poucos vão se corroendo e vão nos conduzindo a lugar algum? Meu querido irmão, minha querida irmã, estejamos atentos à profecia de Jeremias, pois só assim escolheremos Deus como a melhor parte de nossas vidas, nos deixando guiar por aquilo que Ele nos ensina, e não nos ensina de qualquer modo, mas nos ensina por meio da Sua palavra, que é luz para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos. Que a palavra de Deus ocupe, assim como Deus, o primeiro lugar de nossas vidas, hoje e sempre e por toda a eternidade, até chegarmos no céu. E agora queremos continuar refletindo, meditando a palavra de Deus, e quem nos ajuda a fazer isso é a irmã Custódia, no quadro Salmo, a Emoção Orante. Por que chorar, meu coração? Por que chorar sem ter razão? Confia em Deus, que é pastor. Confia em Deus, que é Senhor. Tem muita sede a minha alma, sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ver tua face, meu Deus e meu Senhor? Por que chorar? Por que chorar, meu coração? Por que chorar sem ter razão? Confia em Deus, que é pastor. Confia em Deus, que é Senhor. Meu alimento é meu pranto, vivo a chorar de dia e noite. Dizem ainda: onde está Deus? Meu Deus e meu Senhor. Por que chorar, meu coração? Por que chorar sem ter razão? Confia em Deus, que é pastor. Confia em Deus, que é Senhor. Queridos e queridas, este é o Salmo 41. E ele foi feito logo depois do Concílio Vaticano II e é do padre Pelaquim, aqui, né, redentorista, que dá. Ele tem outras músicas também. E a música dele, ele tem muito sentimento. A gente tem que cantar com sentimento. Se você chegar na sua comunidade e cantar isso berrando, você vai matar você e o salmo. E a comunidade toda junto. Então a gente tem que ler primeiro, a gente tem que preparar para poder cantar esses salmos. E esse salmo, a história é o seguinte: por que ele fala isso?
Porque o salmista foi uma pessoa, que os salmos, você sabe que, pois eu vou falar, são atribuídos a Davi, mas teve muitas pessoas que rezaram e foram compilados. A pessoa, ele tinha se arrependido e Deus tinha perdoado, ele tinha sentido, porque Deus não fica falando você está perdoado, é você que sente, é você que consegue colocar dentro do seu coração a certeza. E como ele já estava perdoado tudo, e ele ainda estava triste, por isso que o padre Pelaquim coloca esse refrão, isso é bíblico, está lá na Bíblia, é o Salmo 41, pode olhar, vocês têm que ver certinho assim, ó. Às vezes tem 41, a Bíblia de Jerusalém está 42, porque tem a Vulgata, que é uma Bíblia que foi traduzida do grego para o latim, então ela tem números diferentes, então você procura se está no 39 ou se está no 42, entendeu? Agora de Jerusalém está sempre um número para frente, mas tem o outro, o entre parênteses é aquele que foi acoplado, a Bíblia de Jerusalém fez, e aí ficaram os números diferentes. Então eu queria dizer para vocês que vocês precisam também estudar. Você vai para a missa, qual é o salmo que eu vou cantar? Qual é o salmo que eu vou cantar? Os caras chegam lá e já, entendeu? Ele nem leu, ele nem viu, ele não pôs dentro do coração. Aí ele vai cantar sem emoção. Eu falo para a turma, nós lá no santuário, né? E também nos lugares, às vezes o cantor vai, quando a pessoa é leiga, que nós formamos a equipe do salmista, então o salmista lá e cantava, aí ele, porque show, e borboleteava para todo o santuário. Aí não dá, porque o santuário está falando, o salmo está falando para você, então você não precisa olhar. Agora se eu falo, cantai ao Senhor um canto novo, cantai porque Ele é bom, então eu estou convidando o pessoal, daí a atitude é outra. É isso que nós precisamos fazer também, quando nós cantamos ou rezamos nas celebrações, daí as celebrações vão ficar. Tem gente que canta o perdão com a mesma gritaria não é gritaria, perdão, o glória tem que ser vibrante, porque é o hino de louvor, é falar de tudo quanto é coisa boa que Deus fez. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aqueles que têm boa vontade, que lutam. Você tem que preparar a celebração, querido. Tem que preparar. Então, você tem que ter aquele sentimento. Se a música é alegre, você canta alegre. Se a música tem uma letra que leva a reflexão, você canta com reflexão. Isso é o salmo emoção. Emoção vai à decisão. E você vai amar a sua igreja, a sua vida, a sua família, entendeu? Juventude, agora se vai um cara lá, pega o livro da Bíblia, ou então o salmo da Bíblia e fala, esse salmo é isso, papapá, entra só na linguagem discursiva, não vai dar. Então, queridos, que o nosso programa sirva para cada um de nós, para a gente se emocionar com a beleza da fé que nós recebemos, que outras pessoas não conseguiram. Muitas famílias, a gente tem pena, sabe, que algumas famílias não passam para as crianças esse sentimento, não são capazes de fazer uma oração. Daí quando vem uma tristeza, um quer se matar, outro quer matar o outro. Queridos, salmo, a emoção orante. Vamos viver então o livro dos salmos com essa emoção, e nós vamos ser mais felizes e mais católicos cristãos, defendendo a vida. Boa noite, Deus abençoe. Pegue a Bíblia agora, canta esse salmo, você já está perdoado, você está bem. Quer dizer, por que eu estou chorando? Por que eu estou reclamando se você está bem? E se você não está, pega o outro salmo da angústia. Eu vou dar os números depois. Você está angustiado, o salmista também cantou, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe. Irmã Custódia, estava se acompanhando a sua explicação dos salmos, sempre muito importante para que a gente possa rezar e cantar aquilo que a gente entende bem. E sempre há alguma pergunta que nos vem exatamente para a nossa jornada bíblica. E hoje estão perguntando quantos livros tem o Antigo Testamento. Já é bonita a pergunta porque a pessoa entende que a Bíblia não é um livro só. A Bíblia é uma coleção de livros que foram escritos no decorrer de mais de um milênio. E essa coleção de livros que hoje chamamos Bíblia, ela tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento.
O Novo Testamento se refere todo a Jesus Cristo, ao cristianismo. O Antigo Testamento se refere ao judaísmo. E o Antigo Testamento é muito interessante porque nós vamos encontrar no Antigo Testamento, ele tem para nós cristãos, veja bem, 46 livros. Por quê? Porque São Jerônimo, ao traduzir para o latim Vulgata, aquilo que era escrito em grego e nas línguas aramaico e hebraico, ele traduziu uma, digamos assim, edição feita em Alexandria, e essa edição contava com 46 livros. Então nós adotamos 46 livros inspirados. Mas a Bíblia hebraica, usada até hoje pelos judeus, não é mesmo? Como também usada por alguns dos nossos irmãos protestantes, ela tem somente 39 livros. Eles não aceitaram os livros dos últimos séculos antes de Jesus nascer. Para eles, até o 7º século antes de Jesus nascer, eram inspirados. Aqueles que vieram depois, que são em geral livros sapienciais, não é mesmo? Princípios de vida, o livro da sabedoria, o livro dos provérbios, tudo isso eles não aceitavam. Aí que eles têm apenas 39 livros e nós temos 7 livros a mais, porque nós aceitamos todos aqueles que estavam incluídos já na tradução de São Jerônimo. Então você veja que essa pequena diferença evidentemente não tira absolutamente nada sobre o valor da inspiração de todos os livros do Antigo Testamento. É uma riqueza a mais que nós cristãos temos, porque afinal, livros como Eclesiástico, Sabedoria, mesmo o livro histórico dos Macabeus, eles trazem uma mensagem muito importante para a vida do povo de Deus, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. Guarde aí então na sua memória, 46 livros na Bíblia Católica, tá bom? 39 livros na Bíblia Hebraica e na Bíblia dos protestantes. Está aí a resposta para você. Tenha sempre a sua Bíblia em mãos e faça que ela seja a palavra de Deus, a mensagem de Deus para a sua vida de cada dia. Fique com Deus. E se você tem a sua dúvida, não deixe de enviá-la aqui para nós, através do e-mail devotos@santuario.com. Com alegria nós iremos respondê-la aqui no nosso programa. E eu tenho também um convite a fazer para você. Nós estamos aqui no programa Jornada Bíblica, mas você pode também, todos os meses, através da Revista de Aparecida, receber em sua casa o encarte Jornada Bíblica. Um encarte preparado para ajudar na sua formação bíblica, enquanto revestimos a casa da mãe com a palavra do Senhor. Nós queremos então convidar que você participe deste grande acontecimento, aí fazendo parte da família Campanha dos Devotos, da família dos devotos. E você, pouco a pouco também, vai completando o seu calendário e no final do ano teremos aí uma imagem bonita e você dando este testemunho de participação nesta família que reza e realiza tantas coisas boas em favor da evangelização. E mais uma vez, queremos deixar aqui a nossa bênção por intercessão de Maria, a mulher da palavra, esta bênção que vem deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Participe sempre conosco, esteja sempre ligado aqui ao nosso programa. Fique na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro com a Palavra do Senhor.